Bom, por isso eu coloquei aí o item 97 do material didático, na página 126, o catolicismo romano e o paganismo celta. Bom, vamos agora ao ano 800 da era cristã. Ainda está ocorrendo a guerra de Carlos Magno, que o Papa pediu para ele obrigar os bárbaros a aceitar o batismo católico. Vai terminar em 4 anos, mas esse ano 800 vão ocorrer umas questões importantes, né? Bom, eu peguei aí um historiador do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, Parayse, o autor, publicado em 2002. Ele diz o seguinte: o Império Carolíngio, que é esse de Carlos Magno, não havia durado 1 século, ou seja, não existia 1 século, mas teve o grande mérito de fazer renascer na Terra uma instituição sempre presente nos espíritos, o Império Romano. Uma pausa para explicar a vocês. Lembre-se do que significa o Império Romano na escatologia. Ele é o império onde vai se assentar o anticristo no final. Essa é a interpretação de todos os escatologistas. O Império Romano está lá, é o 4º animal de Daniel capítulo 7, e no final o anticristo domina sobre ele. Segundo Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, o Império Romano se fragmenta, mas ele continua existindo. Eu sempre digo para vocês, o Brasil faz parte do antigo Império Romano, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Portugal, na época, ele fazia parte do Império Romano. Ok? Então, segundo a profecia, o anticristo vai assentar-se sobre esse poder, sobre esse Império Romano. E também eu sempre digo para vocês que aquele grande símbolo do Império Romano hoje está nos Estados Unidos. É a maior potência do mundo, usa a águia, que é o símbolo do Império Romano, e lá está o nome do centro religioso de Roma. Qual era? Era o Capitólio, que era Júpiter, a maior divindade. Onde está o Capitólio hoje? Está lá nos Estados Unidos. Ok? Então, ele diz que ressurge esse espírito, né, que é o Império Romano. Esse renascimento respondia a uma necessidade de que se ressentiam os pensadores e historiadores. A Igreja Católica tinha necessidade dele, porque desde Constantino identificava-se com o Império e só podia ganhar em prestígio se o imperador a assistisse e a amparasse. Okay? Ou seja, a Igreja Católica precisava de um poder para poder amparar ela. E eu tenho dito para vocês que na história, a Igreja, na profecia, desculpe, em primeiro lugar, na profecia, a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica que está assentada sobre os reis da terra. Ela já está assentada. Por quê? Porque religiosamente ela é que manda em Carlos Magno. Religiosamente ela que manda em Carlos Magno. Então, a religião já domina. Tanto que ela está dizendo para Carlos Magno, mata esses pagãos que não aceitam o meu batismo. Ele está lá matando. Ele era pagão também, né? Claro, já descendente de pessoas que tinham recebido o catolicismo. Mas era o povo dele. Ele vivia entre os pagãos, sendo que ele era católico. Ele está matando o povo dele durante 32 anos de guerra. Nesse período aqui já são 28 anos de guerra, 26 anos de guerra, desculpe, tá ok? No ano 800 já são 26 anos de guerra, uma quantidade, milhares de pessoas que nós não temos como calcular, diz a história. Mas para você, um exemplo que é citado, uma das execuções de bárbaros que eles capturaram, que não aceitaram o batismo católico, foram 4.500 de uma vez só, para vocês verem o que significava isso. Tá bom? Então, esse historiador está dizendo que ela precisava, era uma instituição político-religiosa. O comentário prossegue. Como foi o Papa o impulsionador do movimento, a Igreja Católica conheceu um acréscimo de poder, que iria obstinadamente defender enquanto pudesse. Tá bom? Bom, que movimento é esse que ele está falando? É esse movimento de Carlos Magno, que é chamado na história
as guerras saxônicas, as guerras saxônicas, que está acontecendo nesse momento, que é a guerra em que Carlos Magno está, a pedido do Papa, impondo o batismo católico entre os pagãos. Tá bom? Ele está dizendo que essa guerra vai aumentar o poder da Igreja Católica. Isso é importante porque em 270 anos a Igreja Católica consegue dar uma virada. Nesse período, o imperador ainda diz que Deus fala com ele, assim como fala com o Papa. Os dois estavam no mesmo nível. Mas em 270 anos, o Papa vai dizer o imperador aí vai acabar aceitando. Não, Deus só fala comigo e você está abaixo de mim também. Isso só vai acontecer em 270 anos, que é chamado com Gregório Magno, né, que consegue essa mudança na história. O historiador prossegue. Ela desejava reconstituir o Império Católico Universal, que lhe permitia fazer frente à Igreja do Oriente. Veja o que esse historiador está falando. Ele está dizendo o que eu tenho dito para vocês, que o que ele quer dizer com reconstituir o Império, para ele cristão, eu tirei e botei católico, né? Quando a Igreja Católica se aliou a Constantino, na interpretação deles, ali foi o fim de Apocalipse capítulo 19, o diabo foi preso e ali começou o reino de Deus de Apocalipse 20. Eles acreditavam nesse período que eles estão vivenciando o reino de Deus de Apocalipse 20. Por isso que ele está dizendo, olha, tem que acabar com esses pagãos, porque nós estamos nos anos 800. Isso começou lá nos anos 300. Já são aí 470 anos, 460 anos que nós estamos vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20. E acabou que os pagãos destruíram Roma, que era a capital do reino de Deus, e agora o que esse historiador está dizendo ele está tentando reavivar esse reino. A história católica, a doutrina católica, e também a doutrina protestante reformada, é daqui que vem essa doutrina que eles dizem que o diabo está preso, para vocês verem de onde vem essa heresia. O diabo foi preso lá nos dias de Constantino e começou o reino de Deus, de Apocalipse 20. Só que esse reino de Deus, que era para durar 1000 anos, se for contar desde Constantino, já são 1700 anos. Se for contar o Concílio de Nicéia, ano que vem faz 1700 anos do Concílio de Nicéia. Então, é claro que essa doutrina está errada. É claro que essa doutrina está errada. Bom, eu coloquei aí para vocês um mapa na internet que eu achei bem interessante, que ele mostra como estava dividido o mundo nesse período. Você olha do lado esquerdo ali, onde está escrito Islã, que é a região da Península Ibérica, onde está Portugal, Espanha. Essa região foi dominada pelos bárbaros. Os bárbaros, eles só não conseguiram dominar a região da atual França, que era, por exemplo, os bárbaros dessa região, eles conseguiram deter o exército árabe. E agora o Papa se aliou a eles. Nós estamos no ano 800. Sabe quanto tempo o Papa vai levar para conseguir retomar essa região do Islã? Isso vai ser lá perto do ano 1500, no ano 1492. Né? Ou seja, cerca de 700 anos após esse período que nós estamos estudando. E nós veremos, quando a Igreja Católica tomar essa região, o que vai ser encontrado lá? Um monte de igrejas anabatistas. A Inquisição Católica nessa região vai ser a mais feroz da história. Nós estudamos ela quando nós estudamos história da Igreja e história de Israel. Então, esse mapa aí mostra mais ou menos como está a divisão do poder no mundo nesse período. O comentário prossegue. As guerras de Carlos Magno, chamadas de saxônicas, né, que ocorreram de 772 a 804, lembre-se, nós estamos no ano 800, elas estão acontecendo.
foram consideradas guerra santa pelo Papa Leão III, 750 a 816, graças à obra Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona. Né, o conceito de guerra santa nasce com Agostinho de Hipona. Uma guerra santa ou guerra justa. Ele dizia, a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Em 800, no ano 800, né, o Papa coroou Carlos Magno imperador do Império Romano do Ocidente, chamando esse império de Sacro Império Romano Germânico. Já haviam se passado quase 500 anos da, entre aspas, conversão de Constantino e da implantação do reino de Deus de Apocalipse 20, conforme a interpretação católica. E se o Papa faz uma nova tentativa de implantar um reino sacro, ou seja, um reino santo. Se o leitor observar o Papa Francisco, verá em algumas aparições ele fazendo uso da cruz celta. Também encontrará a cruz celta em alguns púlpitos de igrejas reformadas. Né? Eu coloquei a imagem da cruz celta aí no material didático para vocês. Você observe a cruz, que eu já sempre digo para vocês, não é um símbolo cristão. A cruz, ela era no mundo antigo um símbolo de maldição. A cruz só começa a ser usada como símbolo nas igrejas depois de Constantino, quando eles adotam o purgatório. E adotam o dia 25 de dezembro, o dia do nascimento, né, de Mitra, Tamuz, o dia do nascimento do Deus Sol, eles adotam como dia do nascimento de Jesus. E a cruz era um símbolo de Tamuz, eles adotam a cruz como símbolo de Jesus. A igreja não adota a cruz, por quê? Ela não anda com o crucifixo no peito, porque a cruz, ela é um símbolo de maldição. Jesus se tornou maldito por nossa causa. Tanto que a cruz, nós vamos ver aqui mais à frente, a cruz ela é utilizada no satanismo. Tá bom? Ela é utilizada no satanismo. E nesse período aqui havia uma cruz específica do satanismo. Uma delas é essa aqui. Ela traz o sol, que era o símbolo, tá bom, de todas aquelas divindades antigas, fosse Tamuz, fosse Mitra. No caso aqui, entre os bárbaros, ele era chamado de Odin. Entre os gregos, ele era chamado de Hélio. Hélio é o nome do Deus Sol, né? Então, entre os cananeus, era chamado de Baal. É tudo a mesma divindade. Então, essa cruz aqui, ela é um símbolo da união do paganismo com o catolicismo. Você pode ver que tem uma igreja reformada de um conhecido pastor aqui do Rio de Janeiro, que ele usa essa cruz no púlpito. Pode ser até que ele seja ignorante, não sabe o que está fazendo, mas ele pode ser um satanista. Está usando um símbolo satanista. O comentário prossegue. A religião celta pode ser classificada como uma das maiores representantes do paganismo. Eles adoravam a natureza como deuses e sacrificavam o homem a estes deuses. O catolicismo misturou-se com o paganismo celta nos dias do missionário católico Patrício. Eu contei a história dele para vocês. Ele passava uma semana na paróquia e uma semana entre os espíritas celtas. E depois os espíritas celtas iam na igreja católica. O que eles tinham de comum? A invocação ao mundo dos mortos. E isso unia o catolicismo ao paganismo. As igrejas anabatistas não tinham isso. Mas essas religiões, elas se fundem por conta da invocação ao mundo dos mortos. O comentário prossegue. Assim surgiu uma religião misturada de catolicismo com o paganismo, fazendo uso dos símbolos do espiritismo celta. Dessa religião católica pagã surgiu o imperador Carlos Magno, que reinou sobre o Império Romano Germânico
do ano 800 a 814. Nós estamos estudando o ano 800. Nesse período ele está em guerra para obrigar todos os pagãos a adotarem o batismo católico. Então, vocês tomem cuidado quando vocês forem interpretar, dizer que isso aqui é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristão de verdade, ele não faz invocação ao mundo dos mortos. Ele sabe que Maria morreu, ela está aguardando a ressurreição. Não tem como nós falarmos com ela, não tem como ela fazer nada por nós, não tem como nós fazermos nada por ela. Quando os nossos parentes morrem, né, nós não fazemos oração por eles. Não existe isso no cristianismo. Mas nessa religião pagã existia. Como o catolicismo já aceitava, então, qual o fenômeno que nós vamos ver acontecer? Bom, nós estamos no ano 800, né? Já são 28 anos de guerra. 28 anos. Eu tinha falado 26, não, são 28 anos de guerra. Vai começar uma conversão generalizada de pagãos, senão o exército de Carlos Magno era o maior e o melhor, e ele matava quem não aceitava. Então aí começaram reis bárbaros, que a história cita o nome deles, que eles falam assim, olha, se o problema é esse, tudo bem, eu vou aceitar o batismo. E eles começaram a aceitar o batismo católico e praticavam a sua religião pagã e também praticavam o catolicismo. Iam na igreja católica e também iam na religião bárbara. Isso daí é o padrão na história. O que você conhece do Brasil? O que acontece aqui na Bahia? Lá na Bahia, os pagãos da religião africana, porque é o mesmo paganismo, lá na Bahia eles convivem naturalmente dentro da igreja católica. Eu já contei para vocês que eu tive uma vez lá, turismo do Pelourinho, e eu olhando do lado de fora da janela, eu vi a cerimônia lá católica, com o padre benzendo os membros, e no corredor da igreja, né, duas baianas rodando, recebendo santo e sendo abençoada pelo padre. Eu vi isso. Se você for lá, normalmente é a terça-feira, que chamam terça-feira da bênção. Você vê também os representantes das religiões afro lavando as escadarias, né, e celebrando culto naquelas igrejas. Por que disso? Por que você pesquisar no México, você encontra lá os praticantes da antiga religião asteca entrando na igreja católica e praticando culto normalmente? Vai lá entre os incas, eu tive lá em Cusco, lá no centro tinha uma imagem que era Jesus, Maria e o Deus Sol, que era a divindade inca, né? Você vai lá, eles estão cultuando na igreja católica a mesma religião pagã que eles praticavam dos incas. Por quê? O que une eles? É a invocação ao mundo dos mortos. Então, essa era a religião celta. Agora veja essa notícia recente que eu coloco para vocês. Em 2018, o Papa Francisco visitou a Irlanda. A Irlanda é uma das maiores representantes dessa religião celta, ainda nos dias atuais. O espiritismo lá, que era a parte bem ao norte, então que realmente eles conservaram aquele paganismo misturado com o catolicismo. Eles usam o símbolo celta abertamente. Eles dizem, não, esse aqui é o símbolo do culto ao demônio, a gente usa, e também o símbolo católico. Ok? E aí essa notícia agora aqui vai exatamente falar de um encontro desse Papa com os representantes dessa religião celta. E o Papa vai usar esses símbolos. Não precisa nem dúvida. Não? Então veja, a notícia, né, que saiu sobre esse ano de 2018, o Papa na Irlanda vestirá símbolos celtas? Para quem sabe o que é isso, ou seja, ele vestirá símbolos espíritas? Ele vestirá símbolos pagãos? E aí ele diz, isso é o que deve acontecer. Isso aqui, eu estou dizendo, isso aqui é uma notícia, tá ok? Não é só um repórter dando uma notícia. Bom, ele coloca, Dublin, 17 de agosto de 2018, na última quarta-feira,
foram apresentados alguns elementos litúrgicos que serão utilizados no Encontro Mundial das Famílias, chamado EMF, 2018, na Irlanda, entre os quais um paramento inspirado nas imagens celtas que o Papa Francisco usará. O padre Damian McNice, responsável pelo Comitê de Liturgia da EMF, apresentou em 15 de agosto vários parâmetros que os sacerdotes usarão nas missas durante o encontro e que são semelhantes ao que o Papa Francisco usará para a missa de encerramento em Phoenix Park, em Dublin. O sacerdote explicou que no centro de cada paramento está o Trinity Spiral, ou Triskel, símbolo idêntico ao que está no logo da EMF. Esse era um símbolo espírita, um símbolo pagão. E alguns até falam, é fato que esse símbolo ele traz a união de 3 6, 666. O Triskel ele é formado com 3 número 6. Tá, ok? E o fato, era um símbolo pagão, era um símbolo de adoração àquela divindade Odin. E aí o que ocorre? Essa igreja católica celta, como eu estou dizendo para vocês, é uma classificação que eu crio, né? Pela característica delas, todas as igrejas que fazem invocação ao mundo dos mortos, que acreditam em purgatório, elas são católicas. Essa classificação que eu criei. Então, tem as que praticam invocação ao mundo dos mortos: católica romana, católica ortodoxa, católica copta, católica ariana, e aqui nós estamos conhecendo a católica celta. Em 2018, a Igreja Católica Romana, o Papa Francisco, participou de uma reunião e usou esses símbolos satanistas normalmente. Isso é o quê? Isso é para o mundo despertar. Mas o que está acontecendo? 10 em cada 10 cristãos diz que nós estamos no tempo do fim. E o que está acontecendo? A Assembleia de Deus também está começando a participar de reuniões que usam esses símbolos satanistas. Teve pastor da Assembleia de Deus que participou e chamou esse líder de sua santidade. E estando lá esses símbolos satanistas. O cristão tem que ficar separado dessas coisas. Eu coloquei aí para vocês o símbolo, né, que eles criaram para esse encontro, Dublin, Irlanda, Encontro Mundial das Famílias, 21 a 26 de agosto, e veja ali o símbolo Triskel. Se você observar, são 3 número 6. Está lá o Triskel celta. E coloquei ele abaixo em outros desenhos, né, que eles fazem também, mas em geral caracteriza isso. Você vai encontrar 3 número 6, como, por alguns apontados, né, é como 666. Esse é reconhecidamente um símbolo satanista. E a Igreja Católica usa ele normalmente. O comentário prossegue. Existem muitas maneiras de representar o Triskel, mas em todas elas pode ser observado o número 666. A religião celta usava o Triskel como símbolo de busca pelo equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ou passado, presente e futuro. Na verdade, é um símbolo do espiritismo celta, que o Papa faz questão de usar. Observando o Triskel, o leitor encontrará o número 666. O artigo prossegue, ele diz: as 3 partes, segundo o catolicismo da espiral, representam o mistério da Santíssima Trindade. Não era isso, mas o catolicismo ele tem essa triste prática de adotar os símbolos pagãos, as práticas pagãs. Na verdade, ele adota o paganismo. E aí pega só o número, né? Isso aqui representa a Trindade, isso aí era um símbolo pagão. Prossegue. Entretanto, baseia-se originalmente nas imagens celtas gravadas em muitas pedras antigas e monumentos da Irlanda, ou seja, é sabido que esse era um símbolo pagão. Segundo a cultura celta, o Triskel representa a evolução e o crescimento, o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito.
Além disso, significa o princípio e o fim, a evolução eterna e a aprendizagem perpétua. Entre outros elementos litúrgicos, o padre McNice também apresentou a Penal Cross. Presta atenção que é isso. Uma cruz que estará presente no altar da missa de encerramento. Foi uma adoção nova, tá bom? A cruz, que foi esculpida em um único pedaço de madeira, é de 1763 e está em uma comunidade carmelita da Arquidiocese de Dublin, exatamente nesse local que mantém essa religião celta misturada com catolicismo, esse catolicismo celta, tá bom? Os detalhes esculpidos na parte da frente e de trás da cruz foram desenhados para contar a história da paixão e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí eu coloquei a imagem da Penal Cross aí à esquerda para vocês. Abaixo dos pés de Jesus, a Penal Cross apresenta 2 ossos cruzados. Olha que coisa estranha. Uma simbologia muito pagã e nada cristã. Outro símbolo pagão que remonta a este período da história é a cruz vergada, que o catolicismo adotou recentemente. O que é a cruz vergada? É a cruz de cabeça para baixo. Os celtas também utilizavam essa cruz. Agora preste atenção no que esse historiador vai dizer agora. Ele vai dizer o seguinte, que nesse período, o catolicismo, eles falavam que a cruz normal tinha que ser Jesus em pé. E eles diziam que no satanismo, aqueles que pregavam o satanismo abertamente, eles usavam a cruz vergada. O catolicismo falava isso nessa época. Eu sempre digo para vocês que em 1965 ocorreu uma reunião que foi chamado de Concílio Ecumênico II, né, que estabeleceu diversas coisas, projetos para a Igreja Católica. Entre eles, para no ano de 2025, o ano que vem agora, eles unirem todas as religiões. Isso foi planejado em 1965. E a partir daquele concílio também, os papas começaram a adotar esse símbolo que a Igreja Católica, lá nos anos 800, dizia que era usado pelos satanistas. Olha que coincidência. Isso não é coincidência. Os gnósticos, eles tomaram essa instituição. Eles tomaram essa instituição. O histórico é esse aí. Bom, veja o que, então, esse historiador, chamado Piers Compton, ele fala sobre esse símbolo, chamado Broken Cross, né? Ou Penal Cross. Ele diz, essa cruz vergada, como diz um autor católico, é um símbolo sinistro usado pelos satanistas no século VI, que foi novamente colocado em uso ao tempo do Concílio Vaticano II. Esse agora, de 1965, que estabeleceu o ano de 2025 para a união das religiões. Foi ele que adotou esse símbolo satanista. Nesse crucifixo vergado, era exibida uma figura repulsiva e distorcida de Cristo, que todos os praticantes de magia negra e feiticeiros da Idade Média usavam para representar o termo bíblico marca da besta, que eles diziam serem representantes da marca da besta, e usavam esse símbolo satanista. Entretanto, ele diz, não somente o Papa Paulo VI, mas seus sucessores, os 2 Joões, João Paulo I e João Paulo II, que vocês conheceram, morreu recentemente, né? Então, carregavam esse objeto e o exibiam para ser reverenciado pelas multidões, que não tinham a menor ideia que representa o anticristo. Ou seja, isso aqui é um historiador católico falando. Esse é um símbolo do satanismo. Ele é usado na história pelo satanismo. Por que os últimos papas começaram a usar? Porque no Concílio Vaticano II, eles estabeleceram esse projeto e, como eu tenho dito para vocês, existe lá dentro da Igreja Católica o católico sincero, como deu testemunho aqui
o pastor Alexandre, né, que hoje não está presente, mas ele deu testemunho que era exatamente a história dele. Quando eu falei isso, ele contou a história aqui na sala de aula, que ele foi para o catolicismo para servir Jesus, mas o que ele viu lá era uma situação sinistra. Aquela é uma instituição espírita, irmãos. Gnóstica. Bom, eu coloquei aí também para vocês, eu comento mais abaixo, o comentário diz: para piorar a situação dos católicos, a Cruz Vergada, obra de Albert Servans, foi condenada pelo Papa Bento XV em 1921. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: hoje a Igreja Católica usa um símbolo que toda a história, até os historiadores católicos comprovam, era um símbolo usado pelos satanistas. Nos últimos 79 anos, tá bom? Nos últimos 59 anos, vai completar 60 anos no ano que vem, ok? Há 59 anos, eles adotaram esse símbolo que eles mesmos diziam que era satanista. E que, veja, o Papa Bento XV condenou esse símbolo. Esse é um símbolo satanista. São os satanistas que usam. Isso em 1921. E em 1965 eles adotam. Tá bom? E diz: mesmo assim foi usada por João Paulo II, Bento XVI e o atual Papa Francisco. Está ele lá sentado e você pode ver a cruz vergada, que é a cruz invertida. Inclusive aquele Jesus que está ali atrás dele, fazendo aquele símbolo com a mão, esse também é um símbolo usado no paganismo. Aí no paganismo oriental. Até aquele símbolo ali em volta da cabeça de Jesus, ele também é usado, em primeiro lugar, no paganismo oriental. Principalmente Buda usava isso e outros, e depois a Igreja Católica adotou. Então, esse símbolo que vocês estão vendo aí, segundo a Igreja Católica, esse é um símbolo satanista. Tá, ok? Esse é um símbolo satanista. Bom, e ele conclui: e não é apenas esse símbolo católico romano que tem influências e uso no satanismo. Abaixo veremos um outro sinal usado pelo catolicismo romano que é similar a outro símbolo satanista. Trata-se da cruz invertida. Este é um símbolo blasfemo usado no satanismo, mas também no catolicismo. Aí eu coloquei aí abaixo o link, né? Não dá para colocar tudo, não, mas coloquei um link para vocês poderem ler depois, não, que traz todos esses símbolos. Não, então, para vocês poderem acordar, despertar e não ser enganado por esses símbolos pagãos. Não? Bom, e mais abaixo eu coloco a conclusão desse 5º volume, né?